Mas hoje eu dei uma pausa nesta série, porque estava refletindo, pensando nessa semana, acerca do que o Senhor tem feito em nosso meio, acerca desses 19 anos. E o Senhor então me orientou, me direcionou a compartilhar com os irmãos sobre o que é a igreja, sobre a igreja. Afinal, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Eu acho muito interessante esse texto aqui de Romanos, capítulo 16, e nós vamos ler um pouco mais dele daqui a pouco, porque Paulo está concluindo essa carta, que é tida como muitos a carta mais profunda, mais metódica, acerca da teologia, acerca da salvação, acerca da obra de Cristo na cruz. Paulo desejava muito visitar a igreja que estava em Roma, e até este momento ele não tinha feito isso. Então ele escreve aos irmãos romanos. E é muito interessante, ele conclui com todas essas saudações. E eu acho muito interessante, porque nós temos uma lista de pessoas aqui, que possivelmente você, assim como eu, não saberia dizer quem foram, de onde vieram e que fim levaram. Nós saberíamos dizer a história de Epêneto, de Pátrobas, das irmãs Trifena, Trifosa. Aí fica a dica de nomes, bíblicos, para quem deseja aí, ter filhos, ainda. Dicas boas, Trifena, Trifeninha, Trifosinha, enfim, Epêneto, por aí vai. Mas olha que interessante. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não deixou de gastar, de investir tinta e papel, naquela época não era papel, para se referir a esses homens e mulheres de Deus. E algo que não era barato. Nós vamos ler mais para frente que Paulo, nessa saudação, ele se refere ao irmão Tércio, no versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Paulo ditou e Tércio escreveu. Ele era um amanuense. Que era um amanuense? Alguém que fazia esse papel de escrever o que alguém ditava. Então nós percebemos também essa liberdade que Paulo deu a Tércio, de se identificar como aquele que escreveu essa aqui, talvez a epístola mais profunda, como eu já disse, mais didática acerca da salvação. E o que eu quero ensinar, compartilhar com os irmãos sobre isso? Eu quero que os irmãos compreendam o que é a igreja do Senhor. Eu gostaria que você primeiro entendesse o que não é a igreja. A igreja não é um prédio. Apesar de nós dizermos, vamos à igreja, ou esta é a igreja, na verdade, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local de reunião, podemos chamar de templo, é um local, mas não é igreja. Não no contexto bíblico que nós vamos aprender hoje, ou relembrar. A igreja também não é uma denominação ou comunidade. Por exemplo, nós somos a Igreja Batista Vale do Iviema. É uma denominação. Escolhemos aqui, nos reunimos, oramos, pensamos em colocar esse nome devido à geografia, o local onde nós estamos. Mas essa é uma denominação de um grupo, de uma comunidade, dentre todos aqueles que creem no Senhor Jesus na face da terra. E existem denominações, existem comunidades bem maiores, bem mais amplas, que atingem vários países, continentes, cidades, mas não deixam de ser denominações, comunidades. Então não confunda. Alguns dizem muito assim, no céu não haverá placa de igreja.
É um fato. Mas isso quer dizer o quê? Que lá não haverá essa distinção. Quem é da Igreja Batista, ou da Presbiteriana, ou da Quadrangular, ou da Metodista, da Sara Nossa Terra e tantas outras denominações que a gente nem conhece, lá do Japão, da Indonésia, da Índia, do Canadá, dos Estados Unidos, do México, de Israel, enfim. Quando estivermos na glória, quem crê que estará na glória com o Senhor? Com os nossos irmãos, né? Coreanos, nossos irmãos guatemaltecos, nossos irmãos paraguaios, nossos irmãos árabes, nossos irmãos israelenses, nossos irmãos irlandeses, e até daqueles povos que já não existem mais. Estaremos todos em unidade, em alegria, no céu, no paraíso. Ninguém vai estar preocupado lá. Onde que é aqui o setor da Igreja Batista Vale do Iviema? Ou preocupado, qual que é o setor aqui da Assembleia de Deus? Então isso não é igreja, são comunidades, são denominações, e o Senhor na sua multiforme sabedoria tem trabalhado e ensinado, através dessas denominações, através de homens e mulheres que o Senhor tem levantado ao longo da história, homens e mulheres que nós nunca saberemos, que agiram, que oraram por nós, que pregaram, quem sabe, como esses irmãos aqui de Romanos capítulo 16, que Paulo cita. Com certeza, alguns aqui já leram Romanos capítulo 16, mas com certeza também dificilmente lembrava ou lembraria de algum desses nomes. Quem sabe Trifena e Trifosa, porque chama mais atenção pelo exotismo, né, do nome, são nomes exóticos, mas lembrar quem foram. Mas a igreja é constituída por nós. E aqui eu gostaria que você entendesse também o que não é igreja. Muitos dizem assim: eu sou a igreja. Quem já ouviu isso? Essa é uma declaração que ela não é 100% correta. A palavra igreja, ela vem do grego. Quando escreveram o Novo Testamento, e aí usaram alguns termos que era do grego para começar então uma nomenclatura nova, conforme Deus ia trazendo coisas novas. E uma dessas coisas novas era a igreja, a comunidade dos salvos, dos que criam em Cristo Jesus. E usaram a palavrinha eclésia. Igreja é a tradução de eclésia. E essa palavra ela significa reunião, uma assembleia, uma congregação de pessoas, não alheias, não estão ali simplesmente reunidas, mas é uma reunião de pessoas que estão reunidas com um só propósito. Diga, um só propósito. Isso significa a palavra igreja. Por isso que existem denominações, por exemplo, chamadas Assembleia de Cristo, Assembleia de Deus, ou congregação cristã, por exemplo, porque a palavra igreja, no português, é a tradução de eclésia, que significa justamente isso: uma congregação, uma reunião, uma comunidade com um propósito bem definido, bem claro. Então entenda que não existe igreja de uma só pessoa, não existe reunião de uma só pessoa. Já pensou alguém falar assim: estou em reunião? Quem está em reunião com você? Ninguém, só eu. É estranho, sim ou não? Nós costumamos usar aqui alguns exemplos. Um deles é do Senhor Jesus, nosso maior exemplo, que para iniciar o seu ministério público ele desceu às águas, ele foi batizado. E alguns irmãos sabem que a gente sempre enfatiza isso, que Jesus ele tinha autoridade suficiente para se batizar, mas ele não fez dessa forma, ele foi batizado por alguém. Quem batizou Jesus? Quem sabe aí? João Batista. Então também muitas vezes a gente fala assim: eu me batizei, que também não é 100% certo, porque na verdade ninguém se batiza, nós somos batizados, sim ou não? Isso nos mostra a dependência e a necessidade que nós temos de comunidade, de congregação. Por isso que a palavra do Senhor diz que onde 2 ou mais estão reunidos, quantos?
2 ou mais estão reunidos, ali está o Senhor. Não que Ele não esteja quando você está sozinho orando, ou em casa, ou no trabalho, ou no banheiro. Mas há um propósito na reunião de 2 ou mais em nome dEle. Porque Ele diz assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Ou seja, há um propósito. Isso é a igreja. Essa é a comunidade. Então muitos dizem assim, eu sou a igreja. Tudo bem, amém. Quem sabe até com a compreensão correta. Mas muitos também utilizam isso como argumento, muitas vezes, para não estar inserido em uma comunidade, em uma denominação, querendo andar sozinho, mas ninguém anda sozinho. Ninguém anda isolado, o ser humano não é uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é invencível. Ninguém está livre do pecado, ninguém está livre de cair. Precisamos uns dos outros, amém? Glória a Deus. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em alguns textos, antes de voltarmos para Romanos 16. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. E aí, se você sabe onde está Colossenses, você pode ajudar quem está perto de você. Aqui Paulo escreve à igreja, à comunidade, que estava na cidade chamada Colossos. Então ele escreve aos Colossenses. E no capítulo 1, que é no que nos interessa aqui, Paulo explica um pouquinho sobre o que é a igreja. E qual o papel do Senhor Jesus na igreja. Temos dito aqui algumas vezes que a igreja precisa ser cristocêntrica, ou seja, Cristo deve estar no centro da igreja. E essa comunidade precisa buscá-la em todo o tempo. No capítulo 1, versículo 15 de Colossenses, diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Amém? Olha o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Amém? Então aqui nós já aprendemos que a igreja é o corpo, e Cristo é o cabeça, é a direção, é a razão, deve ser a mentalidade, a forma de pensar da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição. Muitos entendem, por exemplo, que existe uma grande instituição que foi a primeira igreja, o que historicamente, biblicamente, está muito longe de ser real. Biblicamente, a igreja tem início lá em Atos capítulo 2. E ela vai se espalhando ao longo do Império Romano. E ao longo da história, grandes comunidades surgem em Antioquia, por exemplo, ou Alexandria, ou na própria Jerusalém, ou em Roma, que eram sedes do poder, Constantinopla. Mas a igreja ela inicia em Atos capítulo 2 em Jerusalém, quando o Espírito Santo de Deus desce até os apóstolos que estavam orando ali, cerca de 120 irmãos. Abra sua Bíblia comigo agora em Efésios, ainda entendendo o que é a igreja. Efésios capítulo 2.
Paulo novamente explicando o ministério, a obra do Senhor Jesus. Efésios fala muito sobre esse assunto, não vamos nos deter em muitos versículos, mas eu gostaria que você lesse a Bíblia hoje, comigo aqui. Que sabe, amados, a Bíblia diz que o profeta Oséias profetizou dizendo: o meu povo, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. E nada mais básico do que entendermos o que é a igreja, pois nós somos partes da igreja. Talvez o mais correto não seja dizer eu sou a igreja, mas eu faço parte da igreja. Somos a igreja. Diz o texto aqui, versículo 12: naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Olha que situação. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Leia comigo bem forte o versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa, onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém? Novamente Paulo explica o que é a obra do Senhor. Ele veio para unir o povo da aliança, os judeus, com o povo que não era da aliança, os não-judeus. E através dele, todos nós agora que éramos inimigos de Deus, temos acesso. E Paulo explica que isto é a igreja, que está fundamentada, preste atenção nisso, porque talvez você já martelaram tanto na tua cabeça, que Pedro é a pedra, 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 Pedro não é a pedra. A Bíblia diz aqui no texto, a pedra fundamental, versículo 20, desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Quem é a pedra fundamental? A igreja, diz o texto, é comparada a uma família, a um edifício que está pautado, baseado em um alicerce. Alicerce que foi colocado pelos apóstolos, não um apóstolo, os apóstolos. E profetas, porque Jesus veio para cumprir as profecias. Mas tudo isso só tem fundamento, conforme o próprio Jesus ensina lá em Mateus, quando ele diz que o homem sábio, ele ouve a palavra e a pratica. Ele é comparado a alguém que edifica a sua casa sobre a rocha.
E Paulo, de forma bem clara, que ele diz que tudo isso está edificado sobre a pedra fundamental, que é Cristo Jesus. Amém? Então entenda que a igreja não é uma instituição, não é um país, não é um estado. Até porque a Bíblia nos ensina que nós não somos dessa terra, que a nossa pátria está nos céus, onde iremos morar com o Senhor Jesus, o qual disse que foi para junto do Pai preparar moradas. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. No capítulo 4 de Efésios, depois você pode ler também, Paulo vai ensinar um pouco mais sobre os dons e sobre o fato que nós somos o corpo, a igreja formada ao longo da história por todos que creram e creem em Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Um pouco mais sobre essa verdade. Eu quero enfatizar isso, amado, sabe por quê? Porque o entendimento do que somos é fundamental para sabermos para onde vamos. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Entenda bem isso. Há pessoas que perderam a salvação, sabe por quê? Estão desanimadas, estão alheios ao Evangelho, sabe por quê? Porque um dia colocaram a sua fé em uma denominação, um dia colocaram a sua esperança em um líder religioso, um dia colocaram a sua esperança nesta ou naquela igreja. Não entenderam que são denominações. Se porventura uma denominação ela não está vivendo conforme a palavra, cabe a nós sairmos dela e nos reunirmos com aquele que servem ao Senhor e pregam a palavra. Não entenderam que líderes religiosos sempre existiram, e enquanto o Senhor Jesus não voltar, existirão. Mas nós não seguimos líderes religiosos, nós seguimos a Cristo Jesus. Amém? Seguimos a Cristo Jesus. Isso é tão verdade que no nosso contexto é normal alguém falar assim: a igreja do pastor tal. Eu não estou falando de igreja do pastor Pablo, nem isso que eu estou falando para identificar a comunidade de Nova Andradina. Em qualquer lugar que você for no Brasil tem a igreja do pastor tal, do apóstolo tal, do bispo tal. Não é a igreja de Cristo Jesus. Você reparou isso? Ou seja, se nós não cuidarmos, começamos a fazer um culto a personalidades e não a Cristo Jesus. Começamos a fazer cultos e brigar e discutir, conforme eu falei dias atrás, por conta de religião. Essa igreja é melhor que aquela, que na verdade nem é igreja, são denominações. Se estamos aqui hoje 19 anos, com a graça do Senhor, e o Senhor tem nos dado graça e temos crescido, é porque, muito obrigado, é porque temos ensinado essa verdade. A igreja é o corpo de Cristo na face da terra. Nós vamos passar. Se Jesus não voltar antes, nós vamos todos morrer e outros virão. Se você pregar, se você orar, se você ensinar os seus filhos, outros virão. E a igreja vai continuar. Amém? Sim ou não? E quem sabe vão mudar o nome. Não vai ser mais Igreja Batista Vale do Iviema. E daí? Qual que é o problema? Entenda que nós fazemos parte dos céus. A nossa pátria está nos céus. Amém, amados? Quem crê no que eu estou falando está entendendo? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo justamente está ensinando sobre o corpo de Cristo. Porque já naquele contexto, veja bem, já naquele contexto havia discórdia. Alguns falavam assim: olha, eu sou de Paulo. Porque Paulo era diferenciado. Paulo era um homem diferenciado. Mas outros falavam assim: não, eu sou de Apolo. Quando você lê a descrição de Apolo no livro de Atos, era um homem ousado, capaz, erudito, temente a Deus, que pregava o evangelho. E outros falavam assim: não, mas eu sou de Pedro.
Já naquele contexto, o diabo estava enganando pessoas que não estavam entendendo o que é a igreja do Senhor, e Paulo escreve: mas quem morreu por vocês? Fui eu quem morreu por vocês? Foi Apolo quem morreu por vocês? Foi Pedro quem morreu por vocês? Quem morreu por vocês? E aqui no capítulo 12 ele fala do corpo de Cristo, da necessidade que temos uns dos outros. Meus irmãos, versículo 1: quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso preciso compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Lá no versículo 12: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, diga todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Versículo 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Amém? Fala para o teu irmão, você é parte do corpo de Cristo. Amados, quando nós olhamos a história, toda vez que esse entendimento foi esquecido, toda vez que se confundiu igreja com instituição, igreja com denominação, houve guerra, houve discussão, houve briga, houve divisão. Essa é uma estratégia poderosa de Satanás para impedir ou tentar atrapalhar a obra do Senhor. Mas quando nós entendemos que somos parte do corpo de Cristo, que Jesus não foi um profeta, Jesus não foi um grande homem iluminado, Jesus foi o próprio Deus que deixou a sua glória, se despiu da sua glória, se fez carne, conforme está lá em João capítulo 1, habitou entre nós, viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou. Precisamos entender isso. Você faz parte de algo maior. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por todo aquele que crê na verdade, na palavra do Senhor. Para encerrar essa parte, abra comigo em Colossenses capítulo 1 novamente. Aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo 24. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo. E quando Paulo escreve isso aqui, amado, você tem que entender que não havia nenhuma instituição, não existiam templos. Quando Paulo escreveu aqui aos Colossenses, não existia um único templo cristão, nenhuma catedral ou igreja, não existia. As pessoas se reuniam perto de rios, porque aí já batizavam, se reuniam em casas. Se fosse em Jerusalém, se reuniam no templo, que era o templo lá dos judeus. Quando ele fala igreja, não pensa, estou servindo a igreja, uma instituição,
com pastores, bispos, diáconos ou algo do tipo. Ele está servindo o povo, eu, você, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Versículo 25. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo, diga segredo. Essa mensagem é o segredo, dependendo da versão bíblica, é o mistério que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça essas maravilhas e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este. Leia comigo assim: e o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Amém? Este é um mistério, um segredo que Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Sofonias e todos os demais profetas e homens de Deus que viveram antes de Cristo não tiveram essa revelação. Qual revelação? De que um dia o próprio Deus viria e o próprio Deus habitaria em seus filhos. O mistério segundo o qual, através de Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E como filhos, Ele habita em nós. E nós formamos um corpo de algo que até então não existia, que é o ajuntamento dos santos, a congregação, a comunidade, a igreja. Por isso que Satanás trabalha para tumultuar e atrapalhar, gerando orgulho, toda vez que nós vemos instituições, nomes, personalidades, confundindo. Isso gera orgulho, o orgulho gera divisão, e a divisão gera facção, que gera discussão, que gera briga, contenda, ódio, morte. Agora, quando eu entendo que eu sou o corpo de Cristo, porque eu creio em Jesus, você é corpo de Cristo, os irmãos que creem na face da terra são, e nós precisamos uns dos outros, e quando uma parte do corpo padece, todos nós padecemos. Que existem irmãos em países que estão sendo perseguidos nesse momento, irmãos que estão sofrendo lá na Síria, por conta da guerra civil de mais de 10 anos. Por exemplo, na China, são perseguidos, na Coreia. Mas muitas vezes as pessoas ficam presas em denominação. A denominação ela é importante, ela tem o seu valor, mas é muito pequeno perto do que é a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Para entendermos o que é a igreja, precisamos entender quem instituiu, quem começou, quem criou a igreja. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Aqui no versículo 13, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, e essa é a pergunta mais importante que alguém pode responder: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Olha que pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta mais importante que um homem ou uma mulher pode responder. Quem é Jesus?
Porque conforme a resposta, eu estou no caminho errado. Quem é Jesus? Parece uma pergunta tão básica. Nós nos chamamos de cristãos. Quem aqui é cristão? Levanta a mão. Nos chamamos de cristãos. E a palavra cristão significa seguidor de Cristo. Mas Jesus perguntou aos seus seguidores mais próximos: quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus? Que pergunta. Diz o texto, versículo 16: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos entender essa resposta correta, e que não foi uma resposta natural, porque Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Porque só Deus, só o Espírito Santo, porque Jesus ensina que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode convencer o ser humano de quem é, de fato, Jesus. E Pedro, inspirado por Deus, responde: tu és o Messias. E quem é o Messias? O que significa essa palavra? A palavra Messias significa ungido, que é a mesma coisa de Cristo. Por isso que nós dizemos Jesus, o Cristo. Mas e daí? O que significa ser ungido? Porque os profetas, começando por Moisés, passando por todo o Antigo Testamento, profetizaram e ensinaram e declararam que um dia viria o ungido, que salvaria a humanidade, e através dele os homens e mulheres teriam acesso ao Pai. Então, quando Pedro responde: tu és o Messias, ele está dizendo: o Senhor é o cumprimento, o Senhor é a resposta, o Senhor é o caminho. E ele completa dizendo: tu és o Filho do Deus vivo. E já ensinamos aqui algumas vezes que esse título de filho é algo muito especial, que significa justamente a divindade de Cristo. É um título. Ser filho de Deus não significa ser gerado, criado por Deus, mas justamente que ele tem a mesma natureza do Pai. Não vou entrar nesse detalhe hoje, mas já falamos sobre isso várias vezes. A Bíblia nos ensina isso. Tanto é que através de Cristo, aí sim, conforme está lá em João capítulo 1, versículo 12, nós somos feitos filhos de Deus. Somente através de Cristo Jesus, o Filho de Deus, podemos agora sermos feitos, transformados em filhos de Deus por adoção. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la, ou conforme a tradução, nem o inferno, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus instituiu a igreja. E eu gosto desse texto até para explicar, porque ele é um dos que é usado para dizer: Pedro é a pedra, Pedro é a pedra, Pedro é a pedra. Sobre Pedro a igreja foi construída, edificada, quando nós vimos que não. Jesus é a pedra fundamental. Quando Pedro dá uma resposta para Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, Jesus responde, ele declara a identidade de Pedro. O nome Pedro significa pedra. Mas ele faz um trocadilho aqui acerca da declaração que Pedro fez, ou seja, sobre aquela declaração que Jesus é o Messias,
Ele vai construir, ele vai edificar a igreja. Porque só faz parte da igreja, só entra na igreja, só se torna membro dessa família quem declara: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que responde, que restaura, Ele é o Filho de Deus. Por isso que nós fazemos a oração, por isso que Paulo escreve aos Romanos: se você crer no teu coração que Jesus é o Senhor e declarar com a tua boca que Ele é o teu Senhor, será salvo. É sobre esta declaração que a igreja é edificada. Declaração essa que Pedro foi o primeiro a entender, mas depois os demais apóstolos entenderam. E os demais apóstolos também receberam a chave, assim como a igreja, o corpo de Cristo, recebeu a chave. Porque quando você ora, você, como o pastor Márcio diz, você está apenas a uma oração de distância de Deus. Você tem a chave dos céus, porque você ora, você tem a possibilidade de falar com Deus, graças à obra de Cristo Jesus. Quem crê no Senhor Jesus tem acesso ao Pai, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Eu sempre digo aqui, a oração mais importante, mais poderosa é a tua. Porque quando alguém se arrepende e confessa e ora a Deus, ele é salvo. Se um casamento está destruído, está aterrorizado, está acabado, alguém pode orar por esse casamento, pode interceder pelo casal, mas a oração mais poderosa será quando aquele homem, aquela mulher se arrependerem e clamarem ao Senhor pelo seu casamento. Não existe oração mais poderosa. Porque essa é a chave dos céus, que o Senhor entregou a todo aquele que crê e declara, como Pedro declarou. Quem está entendendo? Por isso que Paulo escreve: vocês são como edifício, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e sobre a pedra fundamental, apóstolos e profetas, e sobre a pedra fundamental que é Jesus Cristo. Agora você imagina que Jesus ia confiar que Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja seria edificada? Continua comigo lendo aqui, por favor. Versículo 21. Daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Olha o que Pedro diz. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. Olha a audácia de Pedro, repreendendo Jesus, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra. De novo a pedra. É como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Pedro era um homem de Deus, mas era um homem. Fala para o seu irmão assim: Pedro era um homem de Deus, mas era um homem. Você deve talvez ter conhecido ao longo da tua vida homens e mulheres de Deus, mas são homens e são mulheres. Você acredita que Deus entregaria, edificaria o mistério guardado ao longo dos séculos sobre Pedro, um homem que 3 versículos antes, inspirado por Deus, reconheceu Jesus, 4 versículos depois, inspirado pelo diabo, quis repreender Jesus? Porque assim somos nós, dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, agora edificados sobre Jesus, aquele que não teve pecado, aquele que enfrentou a morte em nosso lugar, aquele que recebeu, conforme Filipenses nos ensina, toda a autoridade nos céus e na terra, nome sobre todo nome, sobre Ele que é eterno, que venceu a morte, que era, que é e que há de vir. Sobre este a igreja está edificada. Aleluia! Pode dizer um amém?
Mas as pessoas querem domínio. As pessoas querem algo para se apegar. Nós gostamos de partidos, de facções. Cada um aqui tem seus partidos, seu time de futebol, o seu grupo. E a igreja justamente ela é formada por todo aquele que crê, independente de qualquer tipo de divisão que nós tínhamos antes, partidarismo. Então entenda, meu irmão, que Jesus instituiu e a igreja teve início lá em Atos capítulo 2. Agora, eu gostaria que você voltasse lá para Romanos capítulo 16. Agora que eu acredito, você relembrou ou entendeu melhor o que é a igreja. Isso é tão interessante que muitas pessoas vêm até nós, às vezes, começam a frequentar. E essa é uma preocupação. A pessoa pergunta assim, tá, mas há quanto tempo existe essa igreja? Fala, olha, de acordo com os historiadores, o Pentecoste começou há cerca de 33, 34 depois de Cristo. De lá então nós viemos trabalhando. Há uma preocupação e às vezes até curiosidade, que é saudável. Não há um problema desde que muitas vezes a pessoa quer saber da denominação, porque a preocupação é essa. Mas onde mais vocês têm igreja? Olha, na face da terra toda, né, pastor Márcio? Onde eu for, tiver uma igreja lá, os irmãos reunidos, eu estou na igreja. Né, pastor Márcio? Por isso que nós temos que levar a igreja a todos os lugares. Pregar o evangelho às nações. Mas muitas vezes a pessoa fica presa nisso. Como eu disse, isso tem seu valor, lógico, é importante você saber o contexto que você está entrando, é lógico que é importante isso. Isso tem seu fundamento, você souber, porque existem trabalhos e trabalhos, existem picaretagem, como se diz por aí. Mas acima de tudo isso, nós temos que entender o que é realmente a igreja. Amém? Romanos capítulo 16, versículo 1 diz assim: eu recomendo a você, nossa irmã Febe. Por que eu trouxe esse texto aqui para refletirmos? Eu gostaria de perguntar para você, quem é você na história da igreja? Porque veja bem, talvez o teu nome não vai aparecer em nenhum livro aqui nessa terra, mas vai aparecer no livro da vida. Quem crê? Quem é você nessa história? Nós ouvimos falar aqui de uma irmã chamada Febe, que era diaconisa, era serva da igreja de Cencreia. Talvez você nem sabia que existia igreja em Cencreia, mas existia uma igreja num lugar chamado Cencreia. E lá havia uma mulher chamada Febe, e fez diferença a ponto de Paulo saudá-la e mandar recomendações acerca dela. Para Paulo recomendar uma mulher, uma irmã, essa mulher devia ser uma mulher de Deus, sim ou não? Quem é você? Diz o texto aqui: receba essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente, a mim também. Aí vem o diabo e fala assim: Paulo era machista, pastor Márcio. Paulo dava um zaú, né? Falava, tem homem aí? Né? A igreja respondia, aqui tem homem. E aí falava que era machista. Aí Paulo agora escreve, igreja, eu estou recomendando para vocês a Febe. E a mulher é porreta. Façam tudo o que for possível para ajudar essa mulher de Deus. Aí vem alguém e fala que Paulo era machista. Só tem dois motivos: ou ignorância da palavra, se apega em um texto, e ninguém pode criar uma doutrina, né? Isso é a regra básica da interpretação, baseada em um texto apenas. Ou é má fé, sabe a verdade, mas age de má fé. Mas Paulo continua aqui: mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. E aqui ele é um cavalheiro, né? Ele cita o casal, mas fala da mulher primeiro, né? Primeiro as damas, né? Priscila e seu marido Áquila. Quem eram esses dois?
Eles são mencionados lá em Atos dos Apóstolos. Eles ajudaram muito Paulo. Eles faziam tendas, assim como Paulo fazia tenda. Diz o versículo 4 que eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Não sei, devia ser Congregação Priscila e Áquila. Não sei o nome da denominação, quem sabe, né? Assembleia Priscila e Áquila, não sabemos. Mas havia uma igreja, uma comunidade que se reunia na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto. Quem já ouviu falar de Epêneto, amados? Eu te pergunto, quem você é em Cristo Jesus? Epêneto, grava bem, foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, foi o primeiro a crer na tua família. Você foi o primeiro, a primeira, e tomou paulada, tomou bordoada, orou, chorou, intercedeu, e Deus começou a fazer uma obra na tua vida. Quem é que foi o primeiro a se converter? Vamos ver se tem alguém aqui na sua casa. Levanta a mão, vamos ver. Alguns irmãos aí, ó. Que benção. E devagar Deus veio trazendo os pecadores, sim ou não? Porque trouxe você primeiro, que era o pior, né? Porque se trouxe primeiro, meu irmão, posso saber, né? Aí vem trazendo os demais. E Deus vai fazendo a obra. Epêneto foi o primeiro a crer na província da Ásia. Quem sabe você foi o primeiro a crer lá no seu trabalho, lá na sua família, lá no seu bairro. Persevere, fala para o teu irmão assim, persevere, meu irmão. Epêneto perseverou. Não é fácil ser o primeiro convertido. Versículo 6, saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Meu Deus, quem será que foi essa Maria? De tantas, mas havia uma mulher, e com certeza eles sabiam quem era, para Paulo escrever assim, uma mulher de Deus chamada Maria, que trabalhava muito, diga assim, trabalhava muito. A igreja é isso, amados. Diz o texto aqui, versículo 7, saudações a Andrônico, e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. E olha só, para quem fala que só tinha os 12 apóstolos, diz aqui, eles são apóstolos, e bem conhecidos. Quem sabe você nunca prestou atenção no apóstolo Andrônico, ou na apóstola Júnia. Eles são apóstolos bem conhecidos, e se tornaram cristãos, olha só, antes de mim, eram convertidos antes de Paulo. E foram eles, entre outros que foram lá na prisão, orar por Paulo, ajudar Paulo. Quem sabe você tem sido ajuda na vida de muitos, quando passam por tribulação, dificuldade, opressão. Assim eram, esses dois eram Andrônico e Júnia. Versículo 8, saudações a Amplíato, meu querido irmão no Senhor. Quem ninguém nem sabe quem é, mas era querido irmão de Paulo. Também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo. É o meu querido amigo Estaques. Sabe, amados, quantas pessoas já passaram pela tua vida, te ajudaram, ou você ajudou, você orou. Foi um tijolinho, foi aquela oração, foi aquela oferta que você deu, foi aquela contribuição, foi aquela ajuda, foi aquela palavra. Foi aquele tempo que você parou para ouvir a pessoa. Por isso que o diabo quer que a gente ande ilhado, isolado, olhando só para o nosso problema, só para o nosso umbigo, só querendo mais, querendo ter dinheiro, querendo a moda, querendo celular caro, roupas caras, carro caro. Por isso essa teologia demoníaca da prosperidade falsa, a pessoa só é bem sucedida se estiver bem arrumada. Hoje eu estou bem, né, pastor Márcio? Terno prata, né? Hoje eu estou bonitão, estou próspero hoje, né? Hoje eu estou em Deus hoje. Pastor Márcio está mais ou menos, né, pastor Márcio? Veio de gurizão hoje, né? Não veio de pastor, eu vim vestido de pastor hoje aí. Mas as pessoas olham o exterior, aí ficam frustrados, chateados,
preocupados, não com os outros, não com a igreja, que é o corpo de Cristo, mas consigo mesmos, e sempre insatisfeitos. Olha quantos Paulo vai citando. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas. Olha só, amados. Apeles era um homem que dava muitas provas da sua fé em Cristo, numa fase muito difícil. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Aquela família, né, que recebe as pessoas em casa, aquela família que gosta de reunir o povo, família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, aos irmãos do Senhor da família de Narciso, Trifena e Trifosa, não podia esquecer, né? Irmãs que trabalham no serviço do Senhor, a minha querida amiga Pérside. E olha que Paulo era machista, hein, pastor Márcio? As irmãs que trabalham e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Saudações, mando saudações a Rufo. Talvez se fosse hoje ele ia fazer uma postagem, né? Ia marcar todo mundo, né, pastor Márcio? No Instagram ia marcar o Rufo, né? Marcar a Trifena, marcar a Trifosa, fazer colocar aquela música. Mas melhor que isso, ficaram registrados na palavra do Senhor. Mando saudações a Rufo, o trabalhador que tem se destacado. Amados, imagina Paulo dizer que um homem chamado Rufo se destacava no serviço do Senhor. Busque se destacar no serviço do Senhor. Fala para o teu irmão assim, busque se destacar. Mas é no serviço do Senhor. Pregando o evangelho, intercedendo, orando, ofertando, ajudando, dando bom testemunho. Ele se destacava no serviço. A mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Vários legendários, ninguém sabe quem era. Paulo sabia, a igreja sabia, hoje se perdeu na história. Mas eles construíram e edificaram a igreja. A igreja é o que é hoje, porque homens e mulheres como eles fizeram a parte deles. Meu irmão, minha irmã, não fique alheio à igreja do Senhor. Não fique alheia à obra do Senhor. Amém? Para encerrando aqui já. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Amém? Glória a Deus. E aí Paulo, então, agora ele faz uma advertência. Que quem entende o que é a igreja, vai entender essa advertência. Porque ele diz assim: meus irmãos, peço que tomem cuidado com pessoas que provocam divisões. A Bíblia diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas Satanás, ele gosta de gerar divisão, fofoca, conversinha, inimizade. Naquela época não era diferente. Cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé, vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmos. Diga assim comigo: estão servindo a si mesmos, por meio de conversa macia e com bajulação. Eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom, e não tenham nada a ver com o que é mal.
E Deus, lê comigo o versículo 20, por favor. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E não para por aí a lista. Versículo 21. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jazão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eram pessoas que estavam naquele momento com Paulo. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. E tem mais gente. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a você. Você que abre a tua casa para a reunião da igreja, para curso. Você que abre a tua casa para receber os irmãos. Gaio era um desses. Recebia os irmãos na sua casa. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto, tinha o Tércio e tinha o Quarto, também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, quem é você nessa história toda? Você faz parte da igreja, amém? Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado tantos homens, tantas mulheres ao longo desses 19 anos, que têm amadurecido, têm entendido o propósito. Alguns que já nem estão conosco, foram para outras cidades, foram embora daqui, mas continuam perseverando. Muitos que infelizmente pararam a caminhada, desistiram, mas glória a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós como igreja um dia estaremos na presença do Senhor Jesus para todo sempre. Eu quero orar contigo nessa noite, para que, quem sabe, não nesse mundo, mas lá no livro que está sendo escrito, o livro da história da igreja, teu nome apareça lá. Fulano, saudações ao fulano, saudações a fulana, porque orou, porque testemunhou, porque ajudou, porque foi fiel, porque trabalhou, porque não abandonou a fé. Amém? Você pode se colocar em pé para orarmos?